A gente tem agora um destaque internacional. Javier Milei, presidente da Argentina, provoca uma nova tensão na Espanha ao planejar uma visita sem encontros com altos funcionários do governo, incluindo o rei e o primeiro-ministro Pedro Sánchez. A postura dele, já marcada por críticas à esposa de Sánchez em uma viagem anterior, desafia as normas diplomáticas e sinaliza uma espécie de desinteresse nas relações formais entre os países. Javier Milei será homenageado por um think tank libertário e receberá uma medalha de Isabel Díaz Ayuso, líder conservadora de Madrid, intensificando as controvérsias e a crise diplomática que foi iniciada no mês de maio. Posso começar com a Mônica? O que isso pode, de novo, prejudicar essas relações diplomáticas e acabar criando alguns ruídos diplomáticos, vamos dizer assim? Será que foi só agora que eles perceberam que o Milei não está nem um pouco preocupado com essas questões diplomáticas e que ele vai sair da caixinha, ele não vai se enquadrar nisso? Ele está lá comprando briga atrás de briga dentro da Argentina, tentando quebrar paradigmas na América Latina, enforçando aí uma política liberal extremamente dura, dolorosa, que vai ser complexa para a Argentina engolir, que vai provocar pobreza e sofrimento, porque assim, quando a gente aperta o cinto, a gente sabe que isso vai acontecer. Ele está lá comprando todas essas brigas e, ao mesmo tempo, sendo reconhecido pelos movimentos liberais, fazendo lá o caminho dele. Então, assim, vai ter que haver uma adaptação aí. É normal que a Espanha não esteja contente, é normal que a rainha e o rei estejam aí descontentes, mas é um momento de ajuste. Espero que a poeira baixe e que o Milei saiba, quando chegar lá, fazer um aceno, fazer o que um chefe de Estado deve fazer, porque esse tipo de coisa não ajuda nem a ele, nem a Argentina. Concorda, Diego? Concordo sim. E eu só acho uma coisa interessante, eu não conheço, sinceramente, as regras formais das relações diplomáticas entre Estados nesse caso, Thiago. Mas eu imagino que aí é meio que um jogo de topetes, né? O Milei talvez não demandasse uma visita oficial a essas autoridades, mas talvez esperasse ser demandado. Afinal, é ele quem está visitando, né? Não sei se tem algum protocolo a ser seguido nesse tipo de situação. Agora, o jornal El País divulgou uma matéria de que teria sim pedido uma audiência com o rei Felipe VI e que essa audiência teria sido negada pelo Palácio, né? É mais um capítulo desse estranhamento que está acontecendo entre o governo argentino e o governo espanhol. Mas vamos combinar, né? Não fica muito bom. Você chamou a mulher do primeiro-ministro de corrupta, aí você vai visitar o país e vai ter um encontro com ele ali. A despeito da possibilidade de socorrer de forma institucional, enfim, com todos os protocolos rígidos, aquela visita bem fria mesmo, não sei se ficaria bem, né? Mas Milei foi até lá, enfim, é uma figura querida pela direita mundial, como a Mônica disse, está quebrando muitos paradigmas, está entregando um resultado muito bom à frente do governo argentino, enfim, já está conseguindo entregar superávit das contas públicas, a inflação que está cada vez mais caindo aqui com os nossos irmãos. Enfim, já não bastasse a nossa síndrome de vira-lata, às vezes, aí com os americanos, agora a gente vai começar a ter um pouquinho de síndrome vira-lata também com os nossos irmãos argentinos, que têm uma economia que está morro acima, enquanto o Brasil, infelizmente, está com o seu cenário econômico morro abaixo. Ronaldo Pagotto, o complexo de vira-latas de Nelson Rodrigues, é isso? É isso, mas eu acho que nós estamos... Não sei, tem hora que eu fico com a impressão que tem alguns debates que a gente está falando de realidades muito diferentes. Eu não consigo enxergar um sucesso do Milei desse jeito que o Diego está descrevendo aqui. Nenhum sucesso de nenhum jeito. O indicativo que ele apresenta aqui, inflacionário e superavitário, é decorrente do que ele promoveu em termos de corte de despesa, chamado assim de corte de despesa, que é um impacto tremendo na sociedade, né? O volume, qualquer índice que você queira usar para medir a situação dos argentinos hoje, que você não queira usar, por exemplo, a situação de extrema pobreza na Argentina aumentou muito, tá? Não quero usar esse. Usa o de consumo de carne, usa o de consumo de bens, dos elementos básicos, tudo indicando queda. A situação argentina é gravíssima. E ele vai passear na Espanha, convidado por uma figura. A notícia que foi trazida aqui é um think tank. É um think tank de onde? Da extrema-direita espanhola. Vou aqui dar o DNA dessa extrema-direita espanhola, caso você esteja em casa, não se rememore.
Essa figura, Isabel, ela é do PP, Partido Popular, que é um partido de direita, de extrema direita, que nesse momento está em aliança com o Vox, que é um setor mais radicalizado ainda, né? Mais à direita ainda do que o PP. E o PP tem origem nos escombros do franquismo espanhol. Quem está em casa pode fazer uma pesquisa. O PP, que é o partido dessa Isabel, que está convidando o Milei, advém dos escombros do franquismo, que foi a experiência fascista da Espanha. Ah, mas de novo a palavra fascismo. Sim, a palavra fascismo adequada à realidade, adequada aos fatos concretos e à história. Milei foi passear na Espanha, convidada por uma figura de Madrid, que é ligada a esses setores da extrema-direita. Essa Isabel é o pacote da extrema-direita está presente nas posições dela. Negacionista climática, chama o problema do debate do clima de problema dos comunistas. Ou seja, é a velha prática de todas as questões que estão em debate no mundo, são tratadas como dessa forma, né? Folclórica. E eu acho que o Milei dá mais um passo em demonstrar um desarranjo tremendo. Como assim? Ele é um sujeito especial, ele é um questionador, ele é presidente da República de um país. Esse presidente da República, esse país tem relações com os países do mundo. Relações, inclusive, com interesses comerciais, Thiago. Ele chegou a falar no período eleitoral, fazendo emulação de posições terríveis, que ele não ia ter relação com países como o Brasil. E quando assume, ele teve que guardar a viola, porque tem que ter relação com o Brasil, sim. O Brasil é um país que tem relações comerciais. Ele escolheu fazer isso. Não, ele escolheu não. Isso é discurso. Isso. Na prática, cada dia que passa, ele vai ter que se render ao funcionamento. Ele é um presidente da República. Sim. Se ele quisesse ser uma liderança dessas de think tank mesmo, para ficar só fazendo discurso, se colocando como um diferentão, ele ia ter talvez mais liberdade. Agora, como presidente, ele vai ter que rezar a cartilha. Ele representa os argentinos, não só os que o elegeram. Diga, Mônica. Mas foi uma escolha dele. Ele fez uma campanha muito mais, né, uma figura malucão. Nós vimos na hora que ele se elegeu, ele continuou muito ousado, fez realmente cortes ousados, corajosos. Vai doer na Argentina no começo, pode trazer o índice que quiser. Nós temos que olhar um país, uma política num país se faz no longo prazo. E no longo prazo esses índices vão ser positivos. Ele fez uma escolha. Já são. Está negociando com o Congresso, entregou algumas coisas para poder passar o pacote dele. Certamente ele entrou mais no que se esperava dele, né, do chefe de Estado. Agora, não vai jamais ser um chefe de Estado padrão. E vamos combinar que nós aqui no Brasil temos alguns que falam muita coisa que não deveriam estar falando. O problema dele realmente ir lá e não beijar a mão do rei e da rainha. Vai encaixar tudo isso, vai dar certo. Diogo, 2 minutinhos para você, depois a gente tem o intervalo e na sequência a gente vai falar sobre a Venezuela. Diogo. Como um defensor de primeira hora da campanha do Milei, eu me sinto muito à vontade para criticar esse ato dele. Ele é um intelectual, um economista que conhece o assunto, tem uma dúzia de livros escritos, eu pude ler uns poucos dele e me convenci que ele realmente sabe o que ele está falando. Ele tem uma missão muito importante, não só para a Argentina, para toda a América do Sul e talvez até para o Brasil. O governo dele tem que dar certo, ele tem que se preocupar em fazer aquilo que ele vem fazendo como presidente dentro da Argentina. E nisso ele está indo bem. A inflação começa a cair, está dando de novo sinais de cair, as coisas estão caminhando bem. O dólar está ficando mais tranquilo, a Argentina já está ficando mais confiável para investidores do que o próprio Brasil. Então, esse é o caminho. É sofrido, sem dúvida alguma, é sofrido, mas vai acontecer. Agora, quando ele começa a brigar com artistas, com sindicalistas, com dirigentes de outros países, ainda mais a Espanha, com o qual a Argentina tem tantas relações, eu acho que ele peca fortemente. Se ele quer ser uma liderança mundial, e eu espero que seja, ele precisa fazer a lição de casa na Argentina e depois o resto virá naturalmente. Se ele se afobar e começar a se empolgar e ficar com a vaidade de querer ganhar louros por aqui e por ali, ele poderá desviar a atenção. Espero que ele volte a focar na Argentina. Esse é o cartão de visitas importante para ele.